Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Pod Videocast. Sempre na companhia de convidados especiais e aqui ao meu lado, o meu amigo Ricardo Castilho. Renato, uma alegria, mais um Versa Podcast, sempre com convidados muito especiais, né? Com histórias inspiradoras. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui outro Renato de Paula. Que bom, né? Que é empresário, empreendedor e tem muita coisa bacana para contar para nós aqui. Então vamos receber o Renato aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado pela presença do meu amigo Renato. Castilho, hoje os Renatos Castilho, aqui. meu novo amigo agora. Opa, muita alegria. Obrigado. Mas, Renato, o que a gente gosta aqui é de trazer realmente histórias para inspirar outras pessoas, né? Então, o Versa tem tido uma boa missão, né, Renato? De trazer aqui... todos nós somos feitos de histórias, né? Então, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, Renato. Vamos lá. Acho que a história é o que move a vida, né? Te leva ao passado para você ter as recordações, saber primeiro de onde você veio, ter a sua referência, poder ser referência para alguém também, né? E se nessa trajetória você consegue mudar a vida de alguém por isso, é muito importante, né? Sou muito movido a isso, tá? De verdade. Tá bom? Eu sou Renato, primeiro prazer, tá? E sou nascido e criado em Volta Redonda. Tive uma infância, nunca faltou nada, mas a gente era de classe média baixa. Então tenho mais 2 irmãos. E meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Meu pai, principalmente, trabalhava na usina, na CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma empresa de grande referência em Volta Redonda. E fui levando a minha vida, né? Normal. E teve uma pessoa que primeiro me tocou, que foi um amigo do meu pai, já é falecido, e que veio trazer muita informação para nossa família. E esse cara, ele era formado em Santa Rita de Sapucaí, no sul de Minas. Tá? Ele fez eletrônica e teve uma vida depois, fez engenharia, tocava a vida dele muito importante, muito boa em Volta Redonda. E ele virou uma pessoa referência para nossa família e principalmente para mim. Por isso que eu falo que a vida tudo é feito de referências, né? E por incrível que pareça, esse cara conseguiu colocar na minha cabeça, e mais importante, na cabeça dos meus pais, para que eu pudesse sair de Volta Redonda para estudar fora. Só que isso aconteceu, eu tinha 14 anos de idade. Uau. Nossa, bem jovem, hein? Você saiu de Volta Redonda com 14 anos? Saí de casa com 14 anos de idade para estudar em Santa Rita. Só fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui. Por que a cidade chama Volta Redonda? Volta Redonda porque é a curva do rio. Tem o rio Paraíba e ele faz uma volta em Volta Redonda. E ficou Volta Redonda. É por isso. A CSN. Eu nunca tinha pensado. Tem a CSN lá, que era uma grande referência no passado. Hoje é muito lucrativa, mas teve um êxodo muito grande em Volta Redonda quando ela foi privatizada. Ela tinha 23 mil funcionários e hoje, se eu não me engano, trabalha na casa de 7 a 8 mil. Estava inchada. Muito inchada. Então hoje é super competitivo. Hoje é super competitivo. E o que aconteceu? Esse meu tio, né, que a gente chamava ele de tio, colocou na minha cabeça, cabeça do meu pai, para mim sair de Volta Redonda e estudar e fazer a mesma escola técnica que ele fez lá em Santa Rita de Sapucaí. EFEI? Não, é ET. Tem EFEI lá, né? Também é. Escola técnica, né? Eu fiz técnico isso. A EFEI é Faculdade de Engenharia de Informática e tem o Inatel também lá. Inatel. Lá é o Vale do Silício, na verdade, brasileiro, né? E tem também a Elibras lá, né? Tem a Elibras também. A Elibras é Itajubá. Que agora é Airbus, né? É Itajubá. Isso. Então, ali é uma área, uma região muito evoluída, principalmente para essa área de eletrônica, né? E eu fui. E é longe de Volta Redonda? 5 horas de Volta Redonda. 5 horas de carro, né? Imagina de ônibus. Isso foi em 90... E para um garoto de 14 anos é difícil, né? 91. E sem muito recurso. Não tinha telefone celular, não tinha internet. Haviam dificuldades inúmeras. Mas a gente... Graças a Deus consegui passar por isso. Então, eu fiquei em Santa Rita de 92 a 94. Tá? Nesse meio tempo, esse cara que me orientou, faleceu. Ele faleceu no fim. Você ficou lá sozinho? Sozinho. Morava no alojamento da escola. Tá? Isso é normal. Até hoje. Tá? Nem todo mundo consegue passar. Mas existe ainda a escola, existe o alojamento e é uma grande referência da área eletrônica no Brasil. Tá? Então aconteceu isso. Eu fui para lá, ficava longe dos meus pais, ia para casa de 3 em 3 meses. Uau. Olha só, um puta desafio. Não sabia que isso estava me encorajando para um monte de coisa que veio acontecer no futuro.
tá? A verdade, minha vida é muito pautada por isso. O que você passa aqui, acho que a vida de todo mundo, né? É uma preparação para o seu futuro, né? Mas, Renato, a dificuldade leva uma oportunidade, né? Lógico. Mas a gente tem que suar, né? Principalmente se você estiver no lugar certo, Tem na que hora suar, certa. tem que chorar também, né? Tem que enfrentar, não é isso? Nada é fácil, tá? Isso eu falo muito com os meus filhos. O que você está fazendo hoje aqui é uma preparação para o futuro, pode ter certeza. Pessoas que estão no seu meio, o que você vive, é sempre assim. No futuro você vai entender, olha, por isso que aconteceu aquilo lá atrás e veio a calhar aqui agora. Mas ó, o João, o filho do Renato, foi meu aluno. Exemplo aqui. Vou falar aqui, temos- deixar registrado. Temos dedicação. os convidados aqui hoje. Né? Ótimo, né? A gente tem duas referências grandes aí. E o Pedro? João e Pedro. Aí. Eu também. Tamo eles. junto. Os dois, então, tá. Deixa eu fazer justiça aqui. É que o João tá mais próximo, né? Enfim, joga bola muito bem, como joga o pai também, né? Opa, Ah, aí é, é o Renato campeão, também campeão joga, de né? futebol. Isso é um caso à parte. Aí eu fiquei em Santa Rita de 92 a 94, tá? Em 94 terminou o curso técnico, eu voltei a Volta Redonda sem ter o que fazer, porque não tinha nada para trabalhar, e sempre fui motivado por uma coisa que estava começando no Brasil, no mundo inteiro, né? A eletromedicina, a eletrônica junto com a medicina para te dar mais celeridade no processo de tudo, dar mais fidelidade aos exames. E em maio de 95, eu fui convidado para fazer estágio numa empresa de equipamentos médicos oftalmológicos aqui em São Paulo. E eu já estava morando em Volta Redonda. Ia ser estagiário técnico numa empresa, tá? Vim, aceitei o desafio. Quantos anos aí? Você tinha quantos anos? 18, 17, né? Finalzinho de 17 anos, era de menor ainda. Tanto é que na entrevista de emprego, meu pai veio comigo. Nunca tinha vindo a São Paulo, nunca, tá? Já tinha muito essa experiência de morar fora de casa. E aí passei na prova de ser técnico e comecei. Em 95, isso foi em maio de 95, tá? Passando toda a dificuldade. Você chegou em São Paulo assim, olhou, qual foi a sensação quando você chegou? Renato, vamos lá. Primeiro, é uma cidade gigantesca, né? E eu já morava numa cidade pequena e passei esses 3 anos numa cidade menor ainda. Santa Rita hoje deve ter uns 35 mil habitantes. Nossa, micro. Pequenininha. É muito pequena, muito pequena. Então, cheguei aqui em São Paulo como um mundo, né? Metrô, esse monte de coisa, esses prédios. Então, era uma coisa fascinante até, né? Para um menino de 17 anos, mas aceitei o desafio. Só que o desafio não era só um desafio, Castilho, era um senhor desafio. Primeiro, eu vim ganhando um salário mínimo. Segundo, não tinha onde morar, tá? E terceiro, aquela necessidade de trabalhar, porque eu já estava formado como um técnico. E isso, minha família tinha acontecido alguns problemas, meu pai e minha mãe tinham separado nesse meio, a gente estava de verdade em frangalhos. Então não tinha o que fazer, eu tinha que aceitar o desafio. E aí, lembra daquilo que eu te falei da pessoa referência? Esse cara que foi minha referência faleceu, Também. eu vim morar em São Paulo de favor na casa do irmão dele. Olha aí. E aí começamos, muito sofrimento, eu tinha uma necessidade de ir e voltar para Volta Redonda, porque esse cara era casado e tinha um filho pequeno, a esposa dele morava em Volta Redonda e fazia o inverso. Eu morava dia de semana na casa dele e a esposa no final de semana. Então a gente trocava. Sexta-feira eu ia embora e voltava no final da segunda-feira, quando a esposa já foi. Já tinha ido embora. E assim passou 6 meses, quase um ano, a vida começou a me dar o ar da graça por alguns motivos. Essa empresa de equipamento médico oftalmológico que eu trabalhava era uma empresa muito boa, era a number one no Brasil, né? Tirando as multinacionais, e ele representava um aparelho que era novidade no mundo, que era um laser para cirurgia refrativa. Laser para você não usar mais óculos. LASIK? LASIK. Ah, aquele LASIK que eu fiz. Que a gente Isso conversou, daí. inclusive. Isso daí. Essa empresa tinha 30 máquinas vendidas no Brasil inteiro. E o engenheiro que dava manutenção nesse laser era um senhor, não era tão senhor, eram 60 anos, e teve um câncer e teve que se afastar. E aí a vida começou a sorrir para o meu lado. Tá? Eu estava certa na hora certa e tinha o mais importante, disposição e disponibilidade. Eram 30 máquinas no Brasil, essas máquinas em praticamente todas as capitais.
ele precisava de um técnico que falasse alguma coisa de inglês, tinha experiência com eletrônica e estava dentro da empresa. A única pessoa que poderia preencher todos os requisitos era eu. E aí eu comecei a mudar a minha vida total, que até hoje reflete na nossa empresa. Tá? Eu comecei a dar fiz alguns cursos na Alemanha, é uma máquina alemã, e eu saí a campo para dar manutenção nessas 30 máquinas. Castilho. Como é que você aprendeu inglês? Desde da escola técnica. Lá na técnica tinha inglês também? Técnica, Olha que tinha legal. inglês. Olha aí. Tinha inglês. Lá é bem evoluído. E nos idos de 90 já era tempo integral. Você estudava de manhã e de tarde e à noite educação física. Uau. Era bem puxado. E aí comecei a dar manutenção nessas máquinas. Eram 30 máquinas, você tinha que dar manutenção em 7 máquinas praticamente no mês. Depois, você contando as 4 semanas, chegava nesse número de 30. Então, eu passava todo mês em todas as máquinas. Então, eu trabalhava 7 semanas... Intenso, hein? Por 7 cidades por semana. Era bem intenso. Só que como eu era solteiro, já era acostumado a ficar sozinho, porque eu morava antes lá em Santa Rita. Olha da onde que vem a história. As coisas casaram. A preparação começou lá. A preparação começou lá. Deus começou a te preparar lá. Foi lá, literalmente isso. Literalmente isso. Sem você saber. Então, Castilho, aí começou. Com essa relevância e indo nessas clínicas e hospitais de renome do Brasil inteiro, eu fiquei conhecido no meio oftalmológico. Ou seja, o Renato era o cara do LASIK. Isso daí. Olha E isso, era hein? só um cara. Quantas pessoas Era o cara nos que vendo dava agora uma- já passaram por essa cirurgia, né? E agora estão conhecendo um pouquinho da história da... Mas o Castilho, tem Isso daí. aquela questão que a gente discutimos já algumas vezes aqui, né? O sofrimento, às vezes, é um treinamento. Sim. É É um algo melhor treinamento. que Deus nos dá. É um treinamento. Literalmente isso. Lá é necessário, não sei. É um treinamento para uma preparação para você para o próximo passo, né? Isso daí. E aí, houveram vários passos, né? E o passo continua sendo até hoje, graças a Deus, a isso tudo que aconteceu comigo no passado. Sofri, fiquei muito tempo sozinho, aprendi a viver sozinho, tá? O ficar sozinho é muito importante para você pensar com si próprio, entendeu? É você e Deus, né? E aí, viajando nesse país inteiro, consegui trazer muita cultura para mim. Não era só Tá. São Paulo. Não, 30 cidades Cidades do Brasil. do Brasil. Uau. Isso. Você conheceu todo o país também. né? Tudo. Fiquei conhecido e também conheci. Saber que é um país de dimensões gigantescas, né? Cultura do norte a sul, Tudo diferente. totalmente diferente, entendeu? Isso foi muito importante para mim. E a LASIK dava muita manutenção. LASIK PRK. O laser ainda dá muita Dá muita manutenção. manutenção. Porque o laser, ele, além de ter vários componentes, ele é o que faz o laser é um gás. Você aplica uma alta tensão em cima do gás, ele ioniza e vira laser. Só que o meio de transmissão dentro da fonte geradora de laser até chegar no olho do paciente é o meio ambiente. Então, é por um caminho de espelhos e passa no meio ambiente. Então, aquilo pode ter contaminação, tem que ter temperatura controlada. É um aparelho super tecnológico. Tem que ser preciso também, né? É uma preciso, luz, né? muito. O laser. É uma luz. É uma luz. Isso Um daí. milímetro a mais ali já Não, danificou. não é milímetro, a gente fala de micras, né? Nem Tem que milímetros, ter. não, é micra. E pode ter uma contaminação pela luz? Não, pode tá. ter uma contaminação do meio que o Ah, laser tá, passa. do e equipamento. aí ele fabrica, ele é produzido nessa cavidade e se tiver alguma contaminação, ele não chega à potência certa no olho do paciente para fazer a correção. Tá? Então, esse é um tipo de laser, né? A oftalmologia tem vários tipos de laser, só que só esse laser, pelo comprimento de onda dele, não pode ser em fibra ótica. A transmissão do laser. Então, tem que ser no meio ambiente. Entendeu? Pô, Renato, aí ele contou para nós antes que você é empresário Isso, na eu sou área empresário. de... Não, peraí. então, Aí- o pulo do gato, O pulo, né? é. Isso que a gente quer saber. Como é Aí que foi aí. a- Aí eu comecei, essa empresa que eu trabalhava, o dono era um grego, tá? Teve um problema financeiro e a empresa fechou. E aí eu estava em São Paulo,
A única coisa que eu sabia fazer era trabalhar com equipamento médico oftalmológico, abrir a minha própria empresa para dar manutenção nessas máquinas que ficaram ainda remanescentes da venda dessa empresa antiga. Só que, como a tecnologia, a manutenção, né, de equipamento tecnológico não sobrevive sem o serviço, a minha empresa hoje chama Office Service de serviço oftalmológico. A gente começou com o serviço técnico, só que o serviço não perdura, porque o equipamento é tecnologia. A tecnologia passa muito rápido. Em 5, 6, 7, 8 anos já não tem mais peça, não tem componente e evolui muito rápido, entendeu? E aí eu me vi na seguinte situação. Ou eu vou para a área comercial, ou a minha empresa está fadada ao esquecimento e à falência, entendeu? Não tinha mais nada para fazer da minha vida a não ser embarcar na área comercial. E aí, voltando de novo, começando a empresa, era de assistência técnica só, transformando a assistência técnica junto da área comercial. E aí comecei a pegar os congressos e tudo fora do país para pegar a representação de marcas para trazer aqui para o Brasil. Só que não tinha muito dinheiro, né? Porque era uma empresa pequena, só com manutenção. Então, comprava um equipamento, vendia, trazia, comprava 2, trazia e assim foi. E assim são 24 anos. Então, hoje a gente tem 2 braços da empresa, um braço de equipamento médico oftalmológico e o outro de energia solar. Mas a oftalmologia, a gente conta muito com... É uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Então, eu hoje tenho muito, muito, muito prazer e muita... Graças a Deus, só vem coisa boa. A gente é uma empresa que luta com as multinacionais. Então, hoje, a gente é a empresa número 1 no país, sem ser multinacional. Então, a gente tem muita recorrência, graças a Deus, muita felicidade, trabalhando no meio médico. É impressionante, incrível, né? A sua história, porque você narrou aqui do início, lá de 14 anos, você foi estudar, trabalhou numa empresa da área. Hoje você se a sua empresa é a número 1, você é o maior empresário dessa área hoje no país. Então, olha que inspirador, né? Que interessante, Renato, que bonito, né? Do zero. Alguém que galgou passo a passo, degrau a degrau, com resiliência, com persistência, com vontade. Sofrimento. Com sofrimento. E foi importante a gente dizer. Educação atrelada a isso. Não tem um caminho cheio de flores e de... Não, você passou o perrengue. Estudar lá, se ele não fosse estudar por recomendação lá do amigo deles, sim, né? Do tio. Não teria teria nada hoje. Não teria hoje. acontecido nada. Esquece. Começou lá. No ensino integral técnico. Literalmente. Exato. E com a educação física à noite, lá que ele aprendeu a jogar futebol e começou a marcar os gols. Foi. Né? É exatamente isso. Então, é uma coisa que a gente tem que hoje muito passar para as pessoas. Eu passo muito isso. Primeiro, eu sou negro, né? Então, isso daí você já tem uma barreira muito grande. Vim de uma cidade e minha classe social não era uma classe social que poderia ter um estudo muito bom, ter atividades extracurriculares. Nunca tive isso. Mas eu tento passar isso muito para os meus filhos, tá? Tento passar muito para as pessoas que estão do meu lado, que o que vai mudar de verdade aonde você está é o estudo. Vai se preparar. É o preparo. Uma coisa, né? Você citou, sou negro e isso me trouxe muitas dificuldades. Como é que está esse cenário hoje? Nunca me trouxe dificuldade. Nunca trouxe dificuldade? Nunca. Zero, Renato. Zero. Porque hoje tem a questão hoje... mudou o cenário. Né? Sim. Então hoje você tem mais respeito, você tem mais apoio, você tem mais reconhecimento, enfim. Para mim sempre foi tudo a mesma coisa. Não é questão de pele que vai mudar, enfim. Pelo contrário. Mas mudou hoje esse contexto. Hoje a gente tem mais incentivos, mais respeito. Isso Olha tá diferente. Eu nunca sofri bullying por isso. Nunca tive ninguém de preconceito por isso. Apesar também que isso daí está muito na cabeça das pessoas, né? Então, para mim, ser branco ou preto, para mim é normal, entendeu? Eu chego na posição que eu tô hoje, entendeu? Sou mais respeitado por isso, com certeza, tá? E levo a minha vida normal. Como... Sabe porque eu gosto de jogar futebol, você sabe, né? E durante uns 7, 8 anos, eu treinava dia sim, dia não. Sou goleiro, né? E o meu treinador, o querido Paulão Negro também. E eu vira e mexe e perguntava: e aí, Paulão, vamos lá, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, Perguntei, como é que eu posso chamar você, né, Paulão? O pessoal te chama aí, Paulão, Negão, não sei o quê. Ela falou: Renato, você chama do jeito que você quiser.
Tá tudo, isso é da cabeça Eu das faço- pessoas. eu- Eu tô lembrando do Paulão aqui agora, que Eu você penso do falou mesmo da jeito, cabeça tá? das Uma pessoas. família chama de negão, um outro chama de negão. Para mim isso é normal. Não tenho problema zero com isso. Zero, 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 zero. Não é que Tá? é, O que a gente está falando é que nós estamos eu acho que o fato de quando você colocou, bom, eu passei por tudo isso e sendo uma pessoa negra, Uhum. isso é importante também, principalmente para quem carrega isso, porque eu venho dos direitos humanos, então a gente conhece bastante essa realidade, né? Existe sim um preconceito muito grande no nosso Existe país. muito grande. Muito. Sim, sim. Em todas as categorias, em todas as classes. Então é importante. Talvez você, uma pessoa mais sábia, talvez uma pessoa mais despojada, mas com determinação, você foi adiante. Talvez você não dê ouvido para muita gente dá muito ouvido para isso, porque quem distingue, quem ainda no século XXI tem preconceito é uma pessoa, desculpa, mas ela é burra, ela é retrógrada, ela é uma pessoa que não evoluiu. Passada, É alguém né? que ficou lá atrás, que ainda Ficou. está não tem espaço mais para a situação de nenhum tipo de preconceito, Uhum. de homofobia, de gordofobia, de como que a gente no mundo hoje, né, evoluído como está, com tecnologia, alguém vai discutir cor de pele. Não dá, né? Isso desculpa, mas é burrice mesmo. Eu falo mesmo porque é. Então eu acho que os resquícios, né, do que as pessoas negras sofreram, a gente não é brincadeira, porque você, Renato, é um exemplo aqui de uma pessoa que foi resiliente, que lutou, que de estagiário se tornou o CEO da empresa, o dono Isso da mesmo. empresa. Uhum. Né? Então você é um exemplo de inspiração. E sendo negro, num país que isso é um problema ainda. É verdade. Então eu acho que essa inspiração, né, a gente falou, esse assunto é muito delicado, porque a gente tem ainda, não digo nem os resquícios, né, mas, por exemplo, o que mudou? Você falou ainda mudou, porque a gente vê, né, Renato, o que mudou? A lei, não só a lei de racismo, mas também de injúria racial. Né? Injúria racial é uma brincadeira, mas aquela brincadeira, o negão, isso é injúria racial. E tem que ser punido. E tem que ser imprescritível. E tem que ser um crime que... É um bullying, mas é um bullying do passado. Né? Então, assim, é só para fazer esse corte aqui, de que é um assunto interessante, recorrente, e que a gente, infelizmente, ainda Mas o tem que me chamou a atenção foi que, por isso que eu lembrei do Paulão, ele falou, isso é coisa da cabeça das pessoas, que o Paulão falava isso também para mim. É interessante ter esse foco, enfim. Mas voltando para a questão do... Que sugestões você daria hoje para a pessoa que quer empreender? Uhum. O que você poderia trazer? Primeiro de tudo é ser resiliente, saber que tudo que você vai conseguir ter vem bastante de sofrimento, né? Não é sofrimento que você vai apanhar, mas você tem que aprender. Ralar. A gente é brasileiro. Vocês sabem as dificuldades como é, né? Principalmente se você vai passar de uma classe social para outra, de ter que trabalhar, sua empresa vai crescer, você vai ter várias nuances diferentes, né? Vai ter que saber trabalhar muito com pessoas, que hoje é uma coisa muito difícil. Gente como empresário e lidar muito com pessoas, né? É muito difícil, entendeu? Mas se você for resiliente, conseguir ultrapassar essas barreiras, você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida. Há várias oportunidades aí. E o mais importante, a gente hoje cresceu, eu cresci, e mesmo assim procuro fazer novos negócios quase que diariamente. Também, tá vendo? Não para. Não pode não parar. pode parar, Não para. Não pode. A gente falava aqui agora, né? Inclusive, a gente trabalha mais hoje do que algum tempo atrás. Né? Isso Todos sim. nós três Sim, aqui, sim. né? E interessante que muitas vezes a gente fala isso, mas a pessoa, não, mas eu não quero, mas tá bom, etc. Mas ficar sentado não vai cair do céu. A gente Não. tem que arregaçar a manga, Não tem que vai. suar. Não é sofrimento de você apanhar, nada disso. Mas é de você deixar de fazer alguma coisa. A gente brinca aqui do O futebol. sofrimento então, maior é você ter que abdicar de trabalhar. algumas coisas. Você deixou a família. Família, que é uma coisa vai super lá. importante, que é o esteio, né? Da onde uma coisa muito importante é a família, porque você tem a referência para onde você voltar, né?
igual às vezes você está viajando, a gente viaja demais, eu viajo muito. Tá sozinho. Mas eu sei que depois daquilo tudo ali, Tá lá. eu vou ter o meu canto, minha família, minha esposa, meus filhos. Mas quando a gente viaja, E dá é uma saudade. coisa Dá muito- saudade. Mas Né? a família, inclusive, é um motivo para você, Sim, para você lutar, né? Acho que porque é tudo... sim. Um E relato. aí, e também, Castilho, a evolução da sua família também é uma coisa que te motiva muito, né? Claro. Então você vê seus familiares, seus filhos, seus irmãos, tudo que veio junto, como você é uma referência para alguém, vem tudo atrás, né? Você fala, olha só que legal. Você- Deixa eu aproveitar um tópico aqui. Já que o Renato é tech. Renato hoje é tech. Total. Tech no Inclusive, oftalmo. ele trabalhava com Assistência técnica. assistência É, técnica, mas aí hoje ele Sim, evoluiu sim. para técnica. Tech no oftalmo. Inclusive, é interessante essa virada que ele deu. Na verdade, essa complementação que você teve. Então, você falou, foi pro comercial. Então, você continua fazendo assistência técnica, mas trazendo A as parte máquinas novas. Técnica de produto tecnológico não funciona sem o comércio agregado. Olha isso. Tá vendo? É igual computador, né? Você pega um computador de 5, 6, 8 anos, não tem mais. Você E não essa, tem a manutenção. questão da energia solar? É, que eu ia São as perguntar. placas, É. né? É isso aí que... Isso Até daí. te perguntou como é que tá a energia solar hoje. Até perguntei das taxas, porque Uhum. hoje você paga uma É. taxa, né, de fio, né? Que chama, alguma coisa assim. Isso Compensa hoje você implementar um sistema, porque pelo que quem gasta muita energia, né? Isso mesmo. A gente tem uma empresa que foi fundada em 2019, tá? Então, porque toda a área de energia solar é muito recente, né? No Brasil, principalmente. Hoje, as primeiras empresas têm 10 anos no máximo, né? Então, a gente tem 5 anos. Tá? Começamos no final de 2019. A empresa que evoluiu muito, do zero a faturar centenas de milhares de reais por mês em 2, 3 anos, tá bom? Hoje é uma empresa, toda a área de energia solar está se remodelando, porque os preços caíram demais. Isso é muito bom para o público, porque o preço caiu quase 80%. O payback de todo o seu sistema solar hoje, que antes demorava 4, 5 anos para pagar, hoje em 2 anos você se paga. É isso. E é literalmente futuro. A gente tem que acreditar nisso. Quem hoje consegue instalar um kit solar dentro da sua casa e ver a redução que aquilo traz com energia limpa, energia verde, sem danificar o meio ambiente, você pode consumir, você pode armazenar em baterias. Opa, esse é um tema importante hoje em dia, muito né? importante. sensacional. Apagão aqui, apagão ali. Você viu? É. Isso é muito Sustentabilidade, importante. né? O mais importante é a Sustentabilidade, isso daí. E qualquer pessoa pode hoje botar uma placa solar. Qualquer e ter pessoa, depende do espaço que tem, né? E hoje tem muitas empresas comercializadoras de energia. Ela produz energia em algum lugar e traz para você consumir aqui no seu local. Entendeu? E essa energia, quando você põe uma placa, você consome energia em tempo real? Depende, você pode consumir, né? Ou É armazenar. o grid zero, você pode consumir, você pode armazenar ou você pode injetar ela na rede elétrica. Olha Tem isso. essas três nuances. E você consegue consumir o que sobra, você injeta ou fica Consome o que misturado? sobra, você injeta. É, porque você não vai acumular, É isso né? daí. Podia ter um banco de... Só se É tiver como crédito bateria. de carbono, né? É, Você faz isso daí. Você com bateria você pode ficar off-grid, né? Que é o que a gente chama. Você fica desconectado da rede elétrica. E já Ou tem? a rede vira o seu backup. Seu Backup, bypass a redundância é pela rede elétrica. Como é que tá essa questão de bateria? Já é acessível isso? Já é muito acessível, o preço está melhorando muito, mas hoje é da parte de energia solar, o que vai ter mais evolução é a bateria. É a bateria? Sim, Você vai sim. armazenar mesmo? Para armazenar mesmo. Esse é o futuro. Porque as grandes cidades, as grandes capitais hoje, no Brasil, já é proibido você injetar a energia que você produz, o excesso. Ou você vai perder aquilo, ou você vai ter que armazenar em bateria. Só nas capitais? Não. Em quase Geral, todas as cidades. você não injeta estados, nos países, Estados Unidos, na Europa, já é proibido injetar. Olha, vai acontecer aqui também. Vai acontecer, é o Quer futuro. dizer, hoje o cara que você vai construir uma casa, você já faz o projeto de hidráulico e elétrico já com a energia solar. Você já vai Exatamente. produzir a tua... Literalmente Interessante. isso. Não, é o futuro, E o qual- futuro no presente, né? qual- É a primeiro commodities que você mesmo pode produzir, E né? qual o tempo de retorno do investimento? O payback hoje Payback. é por volta de 2 anos sem a Nossa, bateria. olha Uma Se pessoa agregar a que gasta, bateria, sei lá, Sem a bateria? 500 Sem a reais. bateria. E com? aumenta um pouquinho para uns 3 anos e meio. Mas tá valendo, hein? Mas você imagina? Sim, uma pessoa E que o- gasta 500 reais de Nossa. energia, sei lá, um Poxa, exemplo. Não sei se em 2 anos, né? Mas
ela com certeza é um investimento que no longo prazo faz todo sentido. É né? um sistema muito importante para a vida, para o futuro de todo o país, de uma nação inteira. Tá? Sim. E a taxa não tira esse... Hoje, a taxa, sim, é um fator que vai agregar um pouco mais de custo, mas como todos os produtos, o próprio sistema, que a gente chama de kit, né, ficou muito barato, o preço caiu demais na China, então hoje compensa muito. Hoje é melhor do que na época, nos idos de 2022, quando foi o boom realmente da energia solar. E todos Mas os muito equipamentos são chineses. A maioria é chinesa. Estamos sintonizados hoje, Castilho. Não, porque Aí, ó. da onde que vem isso? A China É chinês que faz isso, né, a China Renato? É dominou deles, né? total, Isso. total o mercado da energia solar. Total. Vem tudo de lá. Total. Nem tudo, porque tem produto nacional, né? Tem Mas- nacional? Não, tem nacional, mas os mais importantes, que são a placa e o inversor, são produtos chineses. Aí os outros 3 do kit, que é os disjuntores, que a gente chama de string box, os cabos, que são os fios, e mais a fixação do módulo no telhado ou no chão, isso é nacional. Então, o mais delicado e caro é a placa. Os 2 mais delicados e caros são os módulos, a placa e mais o inversor. Isso é tudo tecnologia chinesa. E agora que os carros elétricos chegaram, Poxa né? Eu acho vida. que tudo isso está É a grande inovação. no ecossistema, né? Porque você produz a tua energia. Você imagina, você produzir a tua energia e o teu carro, você já alimenta o teu carro. É literalmente todo o isso. teu ecossistema ali de No energia. futuro, o seu carro vai ser o seu banco de energia, né? Você vai carregar ele durante o dia e de noite você vai gastar a bateria do carro dentro da sua casa. Você pluga ele e vira um sistema. Esse é o futuro da energia solar. Olha isso, hein? Mas como é que você vai carregar o carro andando com o carro? Andando, o próprio motor pode recarregar ou então estação Então tem que ser um híbrido, assim. estação mesmo. Não necessariamente. Se o Pode carro- ser total elétrico. Você carrega em qualquer lugar que você tiver o carro. Não, mas você tá... quando você parar o carro de Quando dia. você parar, sim. isso Aí você daí. carrega ele à noite e você joga na casa. À noite você usa essa bateria que estava do carro dentro da sua própria casa. Mas ele capta a energia durante o dia, então? Olha, o carro captar energia Não. vai ter esses estudos, porque o teto pode virar uma placa, Uhum. né? Mas eu não sei se você utilizar muito isso, vai ter a potência total para você carregar as baterias, né? Então eu acho que vai ter que ter realmente um fator externo para carregar, mas depois aquela bateria está carregada, né? Cada dia aprendendo mais aqui. Quanto custa uma casa com 5 pessoas, por exemplo? Uma casa aí, sei lá, 200 metros quadrados, aí quanto custa o investimento? Depende do consumo, né, Renato? Depende do consumo. Porque hoje é praticamente impossível viver sem ar-condicionado, né? É. Ar-condicionado é um grande fator que consome muita energia hoje dentro de casa. Antes era chuveiro elétrico, ferro, hoje não é, É o mais, ar. é o ar. É o Então ar. você tem que procurar um integrador, procurar uma empresa de energia para você fazer Fazer o cálculo. fazer o cálculo. Ele pega as contas. Pega as contas e vai fazer uma média daquilo ali. Mas nas contas, interessante. Tá? Então, é tecnologia, como a medicina, que evolui demais também, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? Que bom, né? Sobre a inteligência artificial, sobre os aparelhos totalmente autônomos, principalmente para a oftalmologia. A oftalmologia hoje, das especialidades médicas, é a terceira maior em tecnologia. Terceira. Sim, a primeira é a imagem, tá, os raios-x, a ressonância. Segundo é a dermatologia. Dermatologia, E é, Castilho, terceira é é. a oftalmologia. É. Dermatologia é um... Doutora Renata Castilho aqui, olha, recomendamos aqui, irmã do Castilho aqui, olha, minha dermatologista. a nossa médica. Dermato. É. Agora, estamos chegando no final, né? Já Tamo. estamos. Deixa eu fazer aquela pergunta que a gente conversou no encontro que nós tivemos. E ele respondeu muito bem. A IA vai substituir o médico? Na minha ideia, no meu pensamento, nunca. Nunca. Porque médico trata de vidas. Vidas são pessoas, né? Pessoa você tem que ter pessoa com pessoa, né? Vai evoluir muito o IA. Vai evoluir muito os aparelhos autônomos, igual a oftalmologia hoje é autônomo. Para quê? Para que a utilização do aparelho possa ser feita por qualquer um. A intervenção do usuário com o aparelho é quase que zero, para não te levar ao erro. Então, qualquer pessoa hoje dos equipamentos oftalmológicos são robotizados e autônomos, qualquer pessoa faz o exame e vai ter o melhor dos resultados, vai conseguir extrair o melhor possível do aparelho. Mas depois do aparelho, depois que ele te fez o laudo, aí é o médico, né? Aí
Talvez ela possa fazer os laudos, né? Sim, isso sim. Aí Já existe. Meu cunhado, que é radiologista, ele tem que começar a repensar Ou vai operar. Operar a tecnologia. Operar a tecnologia. Operar a Na tecnologia. verdade, eu acho que ela depende de alguém para operar. Sim, a tecnologia precisa de uma pessoa para operar, né? Mas ela hoje reduziu demais, né? Num consultório oftalmológico, o tempo que o médico economiza com os exames é muito grande. E a precisão dos exames é radical. É uma coisa que evoluiu demais, demais, demais. A gente vê muito disso, de reprodutibilidade, né? Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 exames e o resultado é o mesmo. Olha. Isso daí você tem uma confiança muito grande. Então evoluiu demais. Isso aí, os médicos brasileiros, hoje a gente tem toda essa mesma tecnologia que os grandes países de primeiro mundo têm. Os médicos brasileiros também já têm isso. As empresas brasileiras já vendem essa tecnologia, já dá manutenção. E isso é ofertado ao grande público, que são os pacientes, né? Então, hoje o Brasil domina e tem equipamentos de ponta de tecnologia e de qualidade. Que boa notícia, hein? Sensacional. Muito bom. Aliás, Renato, muito obrigado, né? Acho que foi mais uma história inspiradora aqui, Eu que incrível, agradeço. né? Você é uma pessoa iluminada, a gente percebe Obrigado. que a sua história, com a sua espontaneidade, né, trouxe aqui para tantas pessoas que nos viram hoje, né, motivação de saber que através do estudo, né, e hoje é dia dos professores, a gente grava no dia, mas vamos dizer que a educação é moeda de ouro, porque ela tem valor em qualquer lugar. Então, quem busca ouro é só estudar. Se existe um bem que ninguém pode tirar, É seu, é seu. é a educação. Tudo que você aprende é seu. Literalmente isso ninguém tira isso. da gente. Então Literalmente vamos estudar. E isso. você é um exemplo de quem estudou, superou, né, e trabalhou. Estudar só não resolve. A gente tem que estudar e correr. E correr, perseverar, Correr. enfrentar. E o sofrimento, lembrando aqui, é um estágio, né? Treinamento. Um treinamento. Preparação. É uma E preparação. tudo na vida é passageiro, né? Que Deus te abençoe muito. Obrigado, Você, obrigado, sua família obrigado. fantástica. Obrigado pelo convite, tá? Que precisar, pode contar com a gente. Vocês são muito Obrigado. queridos. Nossa família está à disposição Todos. de vocês. E vamos aqui festejar também o Pedro e Paulo. Né? Beijo, João. Obrigado. E Beijo, João, é que o Paulo veio, que sabe... São dois. Pedro, tudo É. bíblico, né? Dois tudo discípulos bíblico. aqui, ó. Dois apóstolos E aqui, João. pronto. Isso daí. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Castilho. Renato, Felicidade, Xará. Obrigado. Deus te tá? abençoe. Abraço também. Só até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. Fomos! Versa Podcast.